Achei, 1 João. Ai, assustei. Ai, fui eu, liguei. Ele foi pra gravar. Eu não sabia que ele fazia esse barulhão. Desculpa, gente. Imagina. Foi engraçado isso. Eu assustei uma voz do além falando comigo. Em línguas estranhas. Em línguas estranhas. O pessoal da Hope tá filmando aí. Pois é. Bom, e aqui em 1 João 1,5, né, diz assim. 1 João, deixa eu conferir. 1,5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas, né? Então, esse Deus, é um Deus que ele é bom em plenitude, não há uma manchinha, não há treva nenhuma nele. Então, só agora que tá gravando, né, para falar, a gente tá falando aqui um pouco sobre a bondade de Deus, sobre esse atributo de quem ele é. E hoje a gente vai estar falando também sobre a paciência de Deus. Então, são 2 atributos muito maravilhosos que caminham juntos, assim como todos os outros, né? Mas a bondade de Deus, ela é algo que é contínuo, é para sempre, que não muda. E vamos continuar. Tá passando para vocês? Deixa eu ver aqui. Foi? Foi. Então, gente, Deus, ele é essencialmente bom, né? O que isso significa, Júlia? Significa que ele é bom em si próprio, o que nada mais é. Por exemplo, nada na Terra, nada que existe, nada que foi criado é bom por si mesmo. Tudo só é bom porque existe uma fonte que é boa. Então, a bondade que a gente vê em circunstâncias, em ações, nas coisas, elas são fruto de uma bondade essencial, que é a bondade de Deus. Então, Deus, ele não se espelha em bondades alheias para ser bom. Ele é bom, faz parte da sua essência, assim como os outros atributos. Então, isso é uma coisa para a gente pensar também, porque tantas canções dizem que ele é a fonte. Ele é a fonte porque ele é. E todo o resto das coisas derivam daquele que é a fonte, daquele que é a essência, daquele que possui em si o princípio de todas as coisas, né? Então aqui, pois todas as criaturas só são boas pela participação e comunicação da parte de Deus. Então, se eu ou você, nós fazemos algo bom, ou se qualquer coisa é boa, é porque há um dedo de Deus naquilo. Nada é bom sem ele. Porque nós não somos essencialmente bons, mas ele é. Então ele é essencialmente bom. Ó, falou exatamente o que eu falei aqui. Não somente bom, mas é a própria bondade. Então quando a gente pensa em algo bom, quando nós pensamos em bondade, nós temos que ter em mente que isso é sinônimo de Deus. Que Deus é bom, bondade é Deus, Deus é bondade, né? E na criatura, então, a bondade é uma qualidade acrescentada. Em Deus é a sua essência. Então, Deus, em sua essência, nos acrescenta a bondade que vem dele mesmo. Vocês estão comigo? Tá muito confuso? Estamos ouvindo. Tá bom, estamos seguindo. Aí aqui, né, tem uma analogia que o livro traz. Na criatura, a bondade é uma gota, apenas. Então, em qualquer ação, a gente pode tentar imaginar qual seria a ação mais boa de toda a história. Nessa ação, haveria apenas uma gota da bondade. Mas em Deus, há um oceano infinito, ou um infinito ajuntamento de bondade. Então, tudo o que é bom vem dele, provém dele. Tudo que é bom, todas as gotinhas de bondade saíram de um oceano de bondade. E além da gente ter saído dali, significa que há muito mais sobre bondade que nós precisamos, que nós podemos conhecer. E isso é encontrado em Deus, né? E hoje a gente vai ver como que pedacinhos, né, dessas gotas, dessa bondade que o Senhor coloca e expressa na criação para a gente compreender como o que significa bom,
estão diante dos nossos olhos em diversas situações, em diversas formas, e que nos ajudam a inclinar o nosso coração diante desse atributo de Deus tão maravilhoso. Então, aqui, né, falando um pouquinho do significado dessa palavra, o significado saxônico original, né, do vocábulo, que é em inglês, por esse livro, o autor, né, serem aí americanos. Então, ele traz God, que é Deus, ele vem de the good, que é o bom ou o bem. E eu não fazia ideia disso. Eu já tinha reparado na semelhança, né, das palavras. Até que tem alguns louvores que fala que Deus é bom, que aí fica God good, aí até confunde na hora de cantar em inglês, assim. Mas eu não fazia ideia de que no original, Deus é bom, é bem. Então, tem uma relação intrínseca, né, dessa essência de Deus ao próprio nome que ele quis que nós o chamássemos, né? Um dos nomes, porque existem vários nas escrituras, né, que também revelam atributos de Deus. Então é muito lindo ver também como Deus ele faz questão de que nós o chamemos por nomes que nos remetem à essência do ser dele. Então, quando a gente chama Deus de Emanuel, tem um porquê. Porque Deus é conosco. Porque ele é um Deus de perto, ele é um Deus onisciente, ele é um Deus onipresente. Então, remete a um atributo de Deus. Quando a gente fala em Jesus, significa algo, significa o Messias, o Cristo. Então, significa outros atributos divinos, né? Que ele é um Deus misericordioso, que ele é um Deus que deu o próprio Filho, que ele trouxe aquele que ia ser o Messias, a salvação. Então, todos os nomes de Deus que existem nas Escrituras e que nós os chamamos, têm parte da sua essência, tem um significado. Então, eu achei isso aqui muito interessante para a gente não só chamar Deus de Deus, mas lembrar que ele é Deus porque ele é bom. E ele é bom porque ele é Deus, sabe? Quando a gente falar, se lembrar, orar, clamando por Deus, trazer junto à nossa memória a bondade dele, né? Quem ele é. Então, aqui tem um versículo em Salmos 119, 68, que diz: Tu és bom e fazes o bem. Então, de uma essência, os frutos só podem ser de acordo com aquela essência. Então, um Deus bom, que não muda, nunca vai gerar frutos maus, ruins, em si sós. Então, os frutos de Deus, ele faz o bem. Tudo o que Deus faz revela a sua bondade. Né? Então, tudo que provém de Deus, os seus decretos, como a gente viu, a criação, as leis, as providências, só pode ser bom, como está escrito, né, em Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então, tudo, quando ele fez, ele declarou sobre a criação, e ela existiu, porque ele é onipotente, como nós vimos, mas ele, nessa declaração, após declarar para que houvesse, né, demonstrando ali sua onipotência, ele dizia: Isso é bom. Então, se a gente for pensar, né, da mesma forma, ele disse e existiu, né, ele falou e se fez, ele falou também e reafirmou mais uma vez a bondade. Então, uma vez era suficiente para aquela coisa já ser boa, ele admirou, né, ele viu que era bom, mas ele novamente disse: É bom. Então, aí tem até um duplo bom em tudo aquilo que foi criado, né? E aí a gente vai ver um pouco juntos onde contemplamos a bondade de Deus. O tempo todo. São coisas que a gente vai ver o tempo inteiro que a gente pode contemplar a bondade de Deus. E aqui, né, tem um salmo: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, 14. Então aqui eu coloquei umas figurinhas intencionais, né, para a gente pensar um pouco aonde, né, nós podemos contemplar a bondade de Deus e nós podemos contemplar ela na Terra, né? Nós podemos contemplar ela na criação, em tudo aquilo que existe, no homem, na mulher. E eu queria saber de vocês aí, onde que vocês, alguma coisa aí que vocês contemplem, que vocês olhem e possam falar, né? Deus é bom por causa disso, disso e disso. Olha isso, isso, isso. Vai, quero ouvir vocês um pouquinho.
Ah, eu vou falar um pouquinho. Quando você vai para a praia, assim, você vê aquele oceano, assim, aquela coisa bonita. Aí você fica olhando, assim, você fala, nossa, foi Deus que fez tudo isso, né? E ele falou em Gênesis, assim, tudo que ele fez é bom, né? Gente, e esse do Good aí, do Good, eu não sabia disso, não. Uhum. É muito legal. Mas eu acho que, tipo assim, sempre que eu olho para a natureza, alguma coisa assim, mostra a bondade de Deus, né? Para mim, né? Enfim. Alguém mais quer falar alguma coisa? É isso mesmo. Eu falo pela Isa aqui. Aqui durante a pandemia, a gente, né, mais no momento, no começo da pandemia, que a gente ficou mais em casa, né, antes de ter as aberturas, a gente acostumou a separar o tempo do pôr do sol para ficar contemplando, né? Uhum. E ela falava, a Isa sempre falou que era o momento que ela mais via, né, a presença de Deus e manifesto que era nas cores do pôr do sol, né, e aquela coisa de contemplar a paz que trazia que a criação de Deus, como o Rafa falou. E É. realmente, todas essas coisas que quando a gente ouve sons da natureza, os próprios sons, né, sons de instrumento, qualquer coisa, ter uma dimensão de que isso foi criado por um Deus que pensou em detalhe, é de realmente louvar ele pela bondade. É verdade. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então tá bom. Não. Só pra dar chance. Tô só Ah, escutando, gente. Eu ainda tô terminando os negócios da faculdade aqui, beleza? Tá bom. tá bom, Eu tranquilo. não vejo nada, então Mas eu eu tô, sei. eu tô escutando aqui vocês, viu? Maravilha. Ah, E aqui continua, né? Onde mais nós contemplamos a bondade de Deus? Então, gente, se a gente parar para pensar, tudo acerca da estrutura dos nossos corpos atesta a bondade do Criador. Aí o autor trouxe um texto muito legal para a gente refletir. Que mãos apropriadas para realizar a obra a elas confiada. Que bondade do Senhor determinar o sono para restaurar o corpo cansado. Que benévola a sua provisão, dar aos olhos cílios e sobrancelhas para protegê-los. E assim poderíamos prosseguir indefinidamente. Na hora que eu li esse trecho, eu fiquei, meu Deus, é isso, sabe? Olha como ele é detalhista, como ele é bom. Ele deu até cílios e sobrancelha para a gente proteger os nossos olhos. E quando a gente para, né, para refletir sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre onde nós moramos, né, todo esse funcionamento microscópico, molecular, a parte imunológica do nosso corpo, se a gente for pensar, é uma loucura. Mas cada detalhe é muito minucioso, é muito detalhista, é bom, né? É muito bom, como ele mesmo diz. E aí a gente continua, né? Não se limita ao homem, ela inclui todas as criaturas. Então aqui eu coloquei até vários animais. Eu vou abrir o primeiro, aí se vocês puderem abrir os próximos versículos para a gente ler. Vou ler o Salmo 145. Em Salmo 145, 15 e 16, diz assim: os olhos de todos esperam em ti, e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e farta os desejos de todos os viventes. Então, o que isso está nos dizendo, gente? Que Deus, ele se importa, inclusive, em dar mantimento a todo mundo, né? A prover na terra, proporcionar que a terra gere mantimento para nós. E isso ele sustenta, né? Ele abre a mão dele a todos os viventes. Então ele não está falando somente ao homem. Ele não só supre a nós, seres humanos, nas nossas alimentações. Nesse sentido, não falando de justiça, né? Porque infelizmente nós, os seres humanos, somos injustos. E isso promove aí situações extremas, por exemplo, como a fome. Mas Deus deu na terra a oportunidade de surgir algo que nos alimenta, né? Nesse sentido. Alguém pode ler o próximo pra gente? 136, 25. eu peguei o 33,5.
Pode ler, não tem problema. Tá. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Então, é toda a terra, né? Ela está cheia da bondade do Senhor. Então, às vezes, eu acho, né, falando assim por mim, que os meus olhos às vezes não estão ajustados para enxergar a bondade dele em todo lugar, em toda a terra, porque ela está, né? Ela é. Alguém pode ler o 136:25? Eu posso ler também. Eu leio aqui. Pode ler. 136:25, né? Isso. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos, o seu amor dura para sempre. Olha isso, gente. Aqui na minha versão fala sua benignidade, né? Que aí diz sobre bondade, dura para sempre. Então, ele associa isso, né, ao amor de Deus, à bondade dele, que é fiel para sempre, porque Deus é aquele que dá mantimento a toda a carne. Ele é aquele que dá. Se não fosse por ele, a gente não seria seres que duram, vamos dizer assim, um período, porque se ele quisesse, poderia não existir alimento, e aí, como seria? Então, até nisso, ele foi minucioso, né? Ele criou com detalhes para todos os viventes, né? Não só para os seres humanos. E falando ainda, né, de comida, que é bom, né, gente? O texto também nos lembra da variedade de prazeres naturais que ele providenciou para suas criaturas. Como, por exemplo, a gente está com fome. Poderia existir uma terra que a gente comesse e fosse nutriente para o nosso corpo e matasse nossa fome e boa. Ai, entrou um bicho aqui. E tranquilo. Ok, vamos viver normal. Mas não. O que esse Deus bom resolveu fazer? Criar uma língua com diversas papilas gustativas que sentem doce, azedo, amargo, salgado. E aí ele fez árvores, diversas árvores frutíferas, e decidiu dar um gosto diferente para cada fruta. E aí ele não cansou, ele fez os vegetais, e os grãos, e a carne. Gente, e cada coisa é um gosto diferente. O leite, coloquei aí também. Então, toda vez que a gente for comer e sentir um gosto diferente, a gente pode lembrar: Deus é bom. Porque eu poderia comer uma coisa só, sem gosto algum, só para nutrir o meu corpo. Mas ele não quis assim. Aprove o Senhor, em sua infinita bondade, fazer vários gostos. E além disso, proporcionar que a gente sinta esses gostos. Fazer vários sons que nos trazem paz, que nos trazem alegria, e proporcionar que os nossos ouvidos ouçam, né, cores nos alimentos. Porque ele não fez só o alimento com sabor, ele fez com texturas diferentes. A gente gosta de texturas de alguns jeitos ou não de outros. Ele fez com cheiros diferentes. Então, gente, olha isso. Cada coisa tem um gosto, tem um cheiro, tem uma cor, tem um jeitinho, um formato. Porque Deus é bom. Ele é detalhista, ele não precisava fazer tudo isso, mas ele quis. Ele quis porque ele é bom, né? E além de tudo isso, e de muitas outras coisas que a gente poderia ficar falando, a bondade de Deus é expressa em Jesus, né? Ele enviou o seu filho. E diversos lugares, tanto do Novo, tanto do Antigo Testamento, vão apontar isso, né? Vão apontar Jesus, vão apontar a bondade de Deus. E eu vou ler aqui Tito. Se alguém quiser abrir mais um, mas só mais um, porque senão vai ficar muito comprido. O bicho vai passar na frente da câmera. Ô, bicho, por favor, vai embora. Eu não quero te matar, não. Vai que corta. Ai. Eu vou abrir Gálatas 4 aí. Tá bom. Eu leio ou você vai ler primeiro? Pode ler. Tá. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para permitir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Tá certo? Sim. Olha isso, gente. Ele enviou o próprio filho. Tá certo assim? Ai, meu Deus. Eu vou ter que matar esse bicho.
Desculpa, pessoal, problemas técnicos. Eu fui atacada. Pronto. Pronto. E olha isso, gente. Como esse Deus é bom. Ele enviou o filho dele para que nós pudéssemos também ser incluídos e chamados de filhos de Deus, né? A gente falou isso já algumas vezes, como ele trilha esse caminho, né? Como ele nos busca no reino das trevas, nos nossos pecados, e nos traz para o reino da luz, né? Nos transporta para o reino da luz. E isso é através de Jesus. Não tem jeito, né? Não tem outro caminho. É só através de Jesus. E isso é manifestado, essa bondade é manifestada, né? Em Tito 2,11 diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências da carne, vivamos neste presente século sobre, justo e piamente. E aí ele vai continuando, falando também do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas aqui, né, nesse texto, graça, em grego, significa benevolência ou bondade. Olha que interessante. Então, aqui ele diz que, né, a bondade, a benevolência, a graça salvadora de Deus, ela é manifesta a todos os homens, através de Jesus, né? Então, isso é muito incrível, pensar nisso, que graça também é bondade, graça também é benevolência, né? E eu vou ler também o Salmo 107,8. Eu não ia ler ele, mas vai ser importante a gente ler. Vou abrir aqui rapidinho. O Salmo 107,8 diz assim: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Então, gente, diante de tudo isso, né, diante desse atributo de Deus, dessa manifestação de Deus, desse sacrifício divino, dessa entrega divina, rica em bondade, qual é a gratidão? É o louvor. Louvem pela bondade, né, de Deus. Então aqui o autor traz: gratidão é o justo retorno exigido dos objetos da sua benignidade. Contudo, muitas vezes é negada a gratidão ao grande benfeitor, né, a Deus, simplesmente porque a sua bondade, ela é comum, ela é constante, ela é abundante. Então o que acontece? A gente se acostuma. Tem tanta coisa boa que a gente se acostuma. A gente foca, né, enquanto alguma coisa dá errado. Aí a gente, Deus, aonde você estava? Por que disso? Por que daquilo? Não tem problema nenhum perguntar para Deus, né? Mas o problema é a gente ser tão acostumado com tanta bondade divina, né, sobre nós, sobre quem nós somos, sobre o nosso corpo, sobre a criação, sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, que a gente esquece de ser grato, que a gente não posiciona o nosso coração em gratidão. Então eu trouxe aqui um lembrete bem pequenininho para ficar assim, ó, de leve, ser grato, né? Então não permitir, gente, que o costume nos impeça de reconhecer a bondade de Deus e agradecer. Não às vezes, né, da forma que a gente gostaria que fosse, né? Ah, Deus, eu vou entender que você é bom se você fizer X, Y e Z do jeitinho que eu queria. Mas as coisas não são sempre assim, né? Então Deus, ele revela quem ele é em tantas coisas. A bondade dele já está expressa em tantas coisas, né? E em Romanos 2,4 tem um versículo muito forte que diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, que é bondade, né? A mesma coisa. Então tá falando aí, ou, né, nós desprezaremos, né, a bondade, as riquezas da bondade de Deus. Então, a gente não pode permitir que isso aconteça. E isso está sim sobre o nosso controle, sobre a nossa escolha. Escolher posicionar os nossos olhos, aquilo, tantas coisas que tem revelado a nós a benignidade, né, a bondade de Deus. E sobre a bondade, é um pouquinho disso. Vocês querem falar alguma coisa? Querem acrescentar alguma coisa, né? O que chamou aí a atenção de vocês? O ser grato, escrito pequenininho aí.
Passou imperceptível. Não, É, mas realmente, tipo, a bondade de Deus a gente sempre tem que agradecer. É sim, um ponto, assim, tipo, sempre que eu lembro da bondade de Deus, eu lembro de ser grato. Falo, poxa, olha, Deus fez isso, Deus, o Pai me ajudou nisso, me ajudou naquilo outro, então a gente tem que aprender também a ser grato. A bondade de Deus nos ensina a ser grato. A graça de Deus nos ensina a ser grato. Eu acho que isso resume. Bom, para mim, né? é verdade. É muito incrível. E eu, assim, pessoalmente, às vezes, em períodos muito difíceis, eu tive muita dificuldade, né? E às vezes ainda acontece de enxergar e entender o que Deus está fazendo naquilo, ou de ver Ele como bom numa situação tão difícil. Mas quando eu paro para pensar, né, na minha mão, é coisas assim, práticas, né, para a gente voltar os nossos olhos à realidade e fugir das mentiras, né, de Satanás. Se a gente parar e olhar para as nossas mãos, Deus, você é bom. Você inventou um negócio que funciona exatamente para a função. Ah, mas é só isso que revela a bondade de Deus? De jeito nenhum. E se nós não tivéssemos mãos, eles. Não, não é sobre isso. Mas é sobre a gente, cada um de nós, focar em coisinhas, assim, os nossos olhos que conseguem ver, nossa boca, nossa língua que consegue sentir os gostos, sabe? Olhar em coisas que estão ao nosso alcance, ao nosso dia a dia, perto de nós, né? Em nós mesmos, que a gente possa voltar nossa mente e falar: Deus é bom, né? Então, eu achei muito legal o autor trazer dessa forma a gratidão e a bondade de Deus, né? Na criação e em como ele sustenta tudo e essas coisas. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou eu achei legal misturar assim, a mesma raiz para graça e bondade. Eu não tinha parado para pensar, né? Mas se ele doa a salvação de graça, isso é um sinal da bondade dele, né? Porque a gente, a gente não merece, e ainda assim ele faz isso porque ele é bom, né? É verdade. Eu achei muito Então, incrível isso também, não muito sabia. bom, muito bom. Ah, deixa eu complementar também. No TikTok tem bastante gente que faz mensagens, né, a respeito da Bíblia e tal. E você vai caindo, né? Você vai ouvir o TikTok te entrega um monte, né? E tem uma moça lá que ela falou a respeito de graça, né? E tem todo sentido com isso, né? A graça, quando teve a primeira a pregação, alcançou 3.000 pessoas, né? Então, a bondade de Deus foi tão grande que a graça restaurou a vida de 3.000 pessoas. E quanto à lei, ela só evidenciava o pecado, né? Enfim, foi isso que a moça falou e eu queria compartilhar aqui. Legal. E nós precisamos também da lei para entender a bondade. Porque se a gente não entende por que a gente precisa da bondade de Deus, a gente fica lá se achando, né? Crente que tá tudo bem, que não precisa de ninguém, não precisa de nada, porque eu sou perfeito, não tem parâmetros, né? Réguas de medir, vamos dizer assim. Então, até a própria lei, mesmo não gerando vida, né? Ela aponta aquilo, o porquê que nós precisamos da graça e por que nós precisamos da bondade para a gente receber ela com tudo, né? Vamos dizer. Uhum. Então é muito interessante mesmo a gente pensar nisso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Vamos para a paciência? Gente, então vamos para a paciência de Deus. Eu achei muito interessante, né? Esse atributo. O autor traz, né, uma reflexão inicial de como não é um atributo comum. E eu até parei para pensar, eu anotei, né, na primeira aula, lá no primeiro grupinho de estudo que a gente fez, vários termos de atributos de Deus que eram conhecidos, né, de todo mundo, que vinha na cabeça e tal. E esse termo não apareceu. Esse termo em específico não foi dito. E eu trouxe essa ideia, né? Quem aí já parou para pensar nesse atributo, né? Na paciência de Deus. Então, eu achei muito interessante ele trazer a paciência como um atributo, né?
e o que isso interfere e reflete para nós como seguidores de Cristo também. Então é muito interessante. Vamos ver isso juntos. Então, de início, né? A paciência de Deus, esse atributo, paciência, existe uma dificuldade em distinguir ele, esse atributo, da bondade, da misericórdia divina, por exemplo. Principalmente o autor traz da misericórdia, porque se Deus é um Deus paciente, é porque ele é misericordioso. Se ele é um Deus misericordioso, é porque ele é paciente, é porque ele é bom. Então existe essa dificuldade de dividir. Então talvez seja por isso, né, que a paciência não seja um atributo destacado sozinho. Ele traz essa ideia, né? Pode ser por isso, porque ela se entrelaça tanto, principalmente com a misericórdia, que talvez fique um pouco difícil de vê-la em suas especificidades, vamos dizer assim. Então, em relação a ser paciente, né? Ser paciente, Deus ser paciente, significa que ele tem aquele poder de controle, né? Que Deus exerce sobre si mesmo. Isso que é a paciência. É um controle que Deus exerce sobre si mesmo, levando a tolerar os maus e a demorar-se a castigá-los. Em Naum 1:3, lemos: o Senhor é tardio em irar-se, mais grande, ai meu Deus, mais bichos em... Que susto! O que aconteceu aí? Um bicho me atacou de novo. Desculpa, gente. É que eu tava com calor, deixei a janela aberta com luz ligada, não dá certo. Aham. Mas enfim. Em Naum, voltando, lemos: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. O que significa, né, ser tardio em irar-se? Ele é um Deus paciente. Ele é um Deus que controla a si mesmo, né? Ele tolera. Bicho de novo vindo pra cima de mim. Então aqui eu trouxe um texto, né? Os homens que são grandes no mundo só rápido, impulso, e não se dispõem a perdoar logo, a perdoar depressa, ou a tolerar um ofensor, como alguém de nível inferior. É a falta de poder sobre o próprio ego que os leva a fazer coisas impróprias, sob provocação. Aí ele trazendo, né, sobre homens poderosos, os maiores aí. Então eles são rápidos no impulso da paixão. Então eles não são rápidos a perdoar ou não toleram um ofensor, né? Então, essa falta aí de poder sobre o próprio ego, sobre si mesmo, os leva a fazer coisas impróprias, sob provocação. Ali faltou um espaço. Um príncipe capaz de sujeitar as suas paixões é um rei sobre si mesmo, bem como sobre os seus súditos. Olha a analogia que ele traz sobre a importância de controlar a si mesmo, né? Sobre governar, sujeitar, né, as suas paixões. Não fazer tudo aquilo que os impulsos, paixões nesse sentido os desejos, os impulsos trazem, mas saber sujeitar isso, né? Sujeitar. Então, gente, Deus, ele é tardio em irar-se. Por quê? Porque ele é grande em força. Ele não tem menos poder sobre si mesmo do que sobre as suas criaturas. Vocês já pararam para pensar nisso? Deus, ele não tem poder só sobre tudo aquilo que foi criado. Ele exerce grande poder e controle sobre si mesmo também. Por isso, ele é tardio em irar-se. Por isso, ele é paciente, porque Deus, ele possui o domínio próprio mais governado e perfeito que existe. E isso, ter o controle, sujeitar as próprias paixões, que no caso Deus não é dessa forma, né, como nós somos, mas ele tem sim onipotência sobre aquilo que ele é, aquilo que ele age, gera paciência. Então, olha que interessante a gente parar para pensar isso. Como que o domínio próprio gera paciência. Como Deus controlar a si mesmo, né? A ira, que é um sentimento aí justo de Deus diante do pecado,
mesmo diante disso, ele é tardio em irar-se, porque ele é forte, ele é onipotente sobre, inclusive, a própria ira. Olha que interessante, né, de pensar nisso. E aí, continuando, a paciência de Deus é aquela excelência que o leva a suportar grandes ofensas sem vingar-se imediatamente. Porque nós já sabemos que se Deus quisesse, ele enviava um raio para cada indivíduo que o ofendesse, que dissesse coisas erradas sobre ele e fim, né? Morreu. Um raio, uma microbactéria, qualquer coisa que ele quisesse. Ele poderia se vingar imediatamente, mas ele não faz. E por que ele não faz? Porque ele é paciente. Porque ele é tardio em irar-se. Porque Deus é um Deus bom. Ele é um Deus justo. Ele é um Deus onipotente. Então, gente, ele tem um poder de paciência, como também um poder de justiça. Né? Então, assim, a palavra hebraica para longânimo é traduzida por tardio em irar-se. Tanto em Neemias 9:17, tanto em Joel 2:13 e em muitos outros versículos. Então, paciência, né, em outras versões mais antigas da Bíblia, é a palavra longânimo, né, que é paciência. Elas têm o mesmo significado. Mas essa paciência, ela não poderia ser fundamentada sem uma sabedoria e sem a vontade de Deus, que é perfeita. Então, gente, não é só uma coisa sem sentido a paciência, não é uma lerdeza, é uma paciência, é algo sábio, é algo que tem fundamento, é algo que tem porquê, é algo que está fundamentado, construído sobre a vontade de Deus, né? E em relação aos ímpios, ele deseja que todos sejam salvos. Por isso que ele não se vinga imediatamente, senão nem eu nem você estaríamos aqui. Porque antes da gente ser encontrado pela revelação de Cristo, antes da gente compreender isso, a gente falhou muito, a gente pecou contra Deus. E se ele já tivesse nos matado? Então, ele é paciente, ele é tardio em irar-se, ele aguenta, ele foi paciente na cruz, ele aguenta muita dor, ele aguenta desonra, ele aguenta muitas coisas em sua paciência, porque existe algo que é fundamento. A sabedoria e a vontade, né? Ele sabe, ele é bom, ele é onisciente e por isso ele também é paciente. E eu queria agora ouvir um pouco de vocês, né? Quando que nós podemos observar na Bíblia a paciência de Deus? Então agora, né, dando aí uma introduçãozinha sobre paciência, quais vezes que vem na mente de vocês uma demonstração de que Deus foi paciente? Eu posso começar para aquecer. O povo no deserto. Olha, gente, o povo... Ai, não tenho nem palavras para dizer. Mas teve uma vez que eu fui grifando toda vez que o povo voltava para outros deuses lá no deserto. E minha Bíblia ficou inteira pintada de tantas vezes que o povo não entendia nada e desacreditava de Deus. Se eu fosse Deus, eu já tinha mandado raio ali para todo mundo de tanta irritação, porque ninguém ali acreditava. Mas ele foi paciente. Ele foi paciente, ele é tardio em irar-se. E o melhor foi gerado daquele povo, né? Então essa passagem aí para mim é paciência pura. E vocês? Se a gente for passando o Antigo Testamento inteiro, é um exercício de paciência de Deus, né? Tem Porque alguma coisa que traga paciência na mente de vocês? Das escrituras? Você ouviu o Gu? Não, O Gu tava falando. falando, aqui tá mudo. tá Tá mudo? mudo? Você tá me ouvindo agora? Eu tô ouvindo você, Gu. Eu Que não coisa, tô. Que coisa de doido. que loucura. Que loucura. Ele tava falando do Velho Testamento. Agora voltou. Voltou? Voltou. Então, o que eu tava falando é que no Antigo Testamento é sempre um exercício de paciência de Deus, né? Porque você tem essa retirada do pessoal no deserto. Daí o pessoal, quando vem os juízes, é um levanta e cai adoidado. Uhum. Porque eles vão se misturando com os povos lá ao redor, tem idolatria, cai e volta. Aí depois eles pedem um rei. Aí Deus dá um rei. E eles caem de novo.
Uhum. Aí vai passando, vem um tempo bom com Saul, vem um tempo melhor ainda com Davi, melhor ainda com Salomão, entra depois os outros reis, cai de novo, É verdade. né? E isso vai culminar depois no exílio. Mas Uhum. dali, entre a divisão do reinado e até o exílio, é só Deus mandando o profeta, falando, gente, volta, porque eu não tô aguentando mais vocês longe. E ele com paciência até concluir, passar o tempo de silêncio e vir com Jesus. O Antigo Testamento inteiro mostra que Deus tem paciência com toda a humanidade, porque tudo está focado no propósito dele com Cristo. Né? É verdade. E, gente, Jesus no Getsemane chamava, gente, ora comigo. Todo mundo dormia. E ele voltava. Gente, ora comigo. E todo mundo dormia de novo. Com Pedro também falou, Pedro, você vai me negar ainda. 3 vezes. Ah, não vou. Não vou. Olha isso, tanto que Jesus teve que exercer paciência. E, meu Deus do céu, são muitas coisas. Porque eu fico pensando, imagina você saber que você vai morrer de um jeito terrível, doloroso e traído por um amigo. E você, tipo, prosseguir nesse caminho, sabendo quanto você vai sofrer. Olha isso. Aí a perseverança também, mas é uma paciência. E tinha hora que ele falava, não, gente, não é a hora ainda não. Não adianta, não é a hora ainda não. Não é pra vocês fazerem isso ainda não. Sabe assim? Extremamente paciente, várias vezes, várias e várias vezes. Com Paulo, a paciência de aguentar ele sendo o perseguidor da igreja, Imagina, até que ele se convertesse. imagina, gente, é muita paciência. A paciência, a gente está esperando ser levado, né? Levado para o céu, né? A gente está aqui, está sendo paciente até agora também, né? Exatamente. Eu acho que se a gente fica É animado, o maior exemplo. se a gente fica animado com a ideia, imagina ele. Uhum. Querendo logo, né? Sim, mas paciente lá. Não, tudo tem o tempo certo para todas as coisas. Você fez lembrar de Eclesiastes 3, né? Tem que estar tudo É tempo. verdade. É verdade. É uma coletânea de paciências, né? Uhum. E se a gente for ver, né, entrando ainda em Eclesiastes 3, se a gente pensar que há um tempo certo para todas as coisas, e as estações, gente. Uhum. Né? Deus ele foi tão paciente que ele ficou lá pensando, gente, vou fazer isso aqui mudar. Uma hora a folha vai ficar verde, outra hora ela vai ficar marrom, vai cair, depois vai nascer outra, depois vai dar fruto. Flor, fruto. Depois vai voltar tudo de novo. Olha isso. Uhum. Né? Então, acho que é muita coisa. Só que a gente está acostumado a pensar mais na paciência do homem, vocês perceberam? Sim. E a gente escuta muito sobre nós precisamos ter paciência, né? Esperar com paciência. Mas paciência de Deus não é algo muito comum da gente pensar. Isso é verdade. Verdade. De homem eu lembro de Jó. A paciência de Jó, né? Uhum. É o clássico, né? E a Ana também, que A orou Ana também. A Ana filho. também foi outra. Nossa, Abraão, gente. Abraão. Socorro do Abraão, que acreditou na promessa, não duvidou, que ia ser como estrelas nos céus, a geração dele. Olha só o que aconteceu, né? Paciência pelo lado, assim, das pessoas, né? Na Bíblia é muito mais comum da gente pensar, mas Deus também teve que ter muita paciência, muita. E aqui, né, continuando, por outro lado, né? Pensando aí naqueles que não creem. É verdade que os ímpios, né, aqueles que não creem, interpretam a paciência de Deus de maneira muito diferente. Como assim? E aí aqui em Eclesiastes 8:11 aparece: visto como, se não executa logo o juízo sobre a obra má, tipo, o juízo não vem mesmo, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Então, como a gente não vê às vezes uma consequência tão grande, assim, imediata, quando muitos ímpios acreditam que não é real. Deus não executa logo o juízo, então tudo bem, então eu vou fazer o que eu quiser. Já que o juízo só vem depois, não importa, então, vou fazer qualquer coisa, o que eu quiser. Então, olha só, né? Então, diante disso,
desse olhar para a paciência de Deus, para um Deus tardio em irar-se, existe um outro olhar, né? O olhar ungido, o olhar daqueles que creem, que adora a paciência divina, enquanto muitos insultam, né, a paciência divina. Inclusive, até quando Cristo foi ser crucificado, teve pessoas que falaram: ué, você não era o rei dos judeus, você não era Deus, salva-te a ti mesmo, sai dessa cruz. Você não falou que era todo poderosão aí? Então por que você não se salva? Olha isso, né? Então, pensando nisso também, Deus é paciente nessa situação, ele também exerceu sua paciência, né? Ele não faz correspondendo ao pecado exatamente naquele instante, né? Ele tem um tempo, ele permite o arrependimento, ele espera o arrependimento, ele é paciente, né? E o que isso gera em nós, né? Como aqueles que creem. Então, essa paciência, gente, ela deve ser um padrão para nós, né? Em Colossenses 3,12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, tipo, até no mais profundo do nosso ser, cheios de misericórdia, assim como Deus é, de benignidade, que é bondade, de mansidão e de longanimidade, que é paciência. Então, olha esse versículo, né, de Colossenses 3,12. É um padrão para nós, para a gente se revestir, né, para a gente ser cheio. Assim como a gente veste nossas roupas, né, todos os dias, para a gente se vestir e se encher também, né, como eleitos de Deus, como aqueles que o seguem, de paciência, de benignidade, de mansidão, de misericórdia. E em Efésios 5:1 diz: e ainda, né, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, diante desse atributo, nós devemos imitá-lo. Se ele é onipotente para dominar a si mesmo, né, para ser paciente, ele nos ensina sobre domínio próprio. É um fruto do Espírito, assim como a paciência, assim como a longanimidade. Então, uma coisa, né, sobre nós imitarmos a Cristo está muito próxima da outra. Mas nós precisamos entender o que ela significa, né? O que elas significam e o que elas geram em nós. Então, o que cabe a nós, né? Busquemos fervorosamente a graça que nos capacite a imitar essa excelência divina. Porque, gente, só pela graça, só cheios da graça, só cheios do Espírito Santo, é que esses frutos vão ser gerados de forma verdadeira e que nós vamos conseguir agir imitando esses atributos de Deus, né? Sendo reflexos como espelhos da glória de Deus. Em Mateus 5,48 diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, no contexto, né? Nesse contexto, Cristo nos exorta a amar os nossos inimigos. No contexto do nosso hoje, imediato. A bendizer os que nos maldizem, a fazer bem aos que nos odeiam. Deus tolera bastante, gente, muito, os ímpios. Apesar da multidão dos seus pecados, ele ainda é tardio em irar-se, ele ainda é paciente. E nós? Será que nós haveremos de querer vingança por causa de uma única ofensa? E nós, né? Então aqui fica um convite para a gente sondar os nossos corações e refletir sobre o quanto nós temos sido semelhantes a Deus, semelhantes a Cristo, em relação a esse atributo tão desafiador, né? Como nós temos agido perante o nosso próximo em relação à paciência, desde ensinar mais de uma vez, até suportar, né, ofensas, dificuldades, ou até coisas pequenas, grandes, não importa, né? Como nós temos exercido em nossas vidas a paciência, ser longânimos, né? Ser como Deus é, porque isso é o que Ele nos deixou. E eu queria orar por isso, para que Ele gere isso em nós, para que nós possamos exercer isso uns com os outros, né? Como corpo de Cristo, como irmãos,
no RV, no nosso dia a dia, nos ministérios, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos estudos, com todas as pessoas que nós temos contato. Porque ser paciente é revelar a Cristo, né? É revelar um Deus paciente. Então, eu vou estar orando por isso. Deus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, porque você é um Deus que ama se revelar a nós. E, Pai, como nós amamos conhecer mais de você. É tão bom, Jesus, descobrir minúcias que nós ainda não sabíamos. É tão bom olhar com outras perspectivas. É tão bom partilhar de diferentes olhares a respeito de quem você é. E nessa noite, Pai, eu oro para que o Senhor nos forge pacientes, Pai. Eu oro para que, assim como nós vimos esse teu atributo, como você é rico em longanimidade, eu oro para que você, Jesus, nos fortaleça, nos dê graça, para que nós também estendamos esse atributo para todos aqueles que convivem conosco, com a gente mesmo, com as nossas famílias, Pai, na nossa igreja. Eu oro, Jesus, para que você nos dê a graça de sermos pacientes uns com os outros. Eu oro, Jesus, para que você nos dê a graça de sermos gratos diante da sua bondade e agirmos em bondade também, Pai. Nós queremos parecer contigo, Jesus, e quanto mais nós contemplamos os seus atributos, mais, Pai, nós desejamos nos tornar parecidos com você, Pai. Então, rompe o nosso orgulho, rompe a nossa rapidez em nos irar, rompe, Pai, a nossa facilidade, Jesus, em desagradar o seu coração, Pai. Que nós possamos ser como você é, tardios em irar-se, mas rápidos em perdoar, rápidos em nos arrepender, rápidos em sermos pacientes, em sermos misericordiosos, Pai. Ensina-nos, Cristo, a sua imagem, porque nós queremos caminhar e testemunhar quem tu és nos nossos dias aqui na terra em que vivemos, Pai. Muito obrigada, Senhor, por se revelar um pouquinho mais a nós nessa noite. Eu oro para que esses conceitos, esses versículos possam ir no mais profundo do coração de cada um aqui e que nós possamos viver para a sua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, gente. Cadê vocês? Aqui. Deixa eu ligar a câmera. Voltei. Agora eu os vejo. E aí, o que vocês acharam da paciência? Nossa, eu gostei bastante do começo. Agora que você falou ali de que o poder dele se contém na paciência. O poder dele que faz ele ter paciência. Nunca tinha parado para pensar nisso. Se você ficar comparando com o Thanos, né? Então... Porque é uma criação humana, mas é que revela um pouco da natureza humana, né? Uhum. É o cara que, quando tem todo o poder, ele vai querer fazer uma coisa... tem um propósito, mas é um propósito limitado. E Deus, com todo o poder, ele tem um propósito ilimitado de trazer todo mundo para ele, né? Olha isso, né? Foi uma boa analogia. Eu achei massa também a comparação, na verdade, a pensar nos dois juntos. Bondade e paciência, porque se Cristo é a imagem de Deus e Cristo é o irmão mais velho que a gente tem que seguir e imitar, quão difícil é a gente ser paciente, como você estava falando, né? Paciente e bondoso na questão da tolerância com aquele que não concorda com a gente, né? Então, na nossa condição de cristãos, né, que encontramos muita gente que não vai concordar, Deus conhece essas pessoas que não concordam com ele, ele andou na terra com pessoas que não concordavam com ele, e nem por isso ele lançou uma chama flamejante e fez cair fogo do céu, falou assim, acaba com tudo isso que eu só quero quem me segue, né? Pelo contrário, ele foi demonstrando amor, ele foi demonstrando firmeza também, né? Porque quando ele vai arrebentando com o templo, demonstra firmeza. Quando ele fala, né, contra o pecado, contra a raça de víboras, ele demonstra firmeza. Verdade. Mas ele sempre estava demonstrando amor com quem era diferente dele, com quem ele não concordava com o aspecto do reino. Então, exercitar essa paciência com aquelas pessoas que falam, que jogam de opiniões políticas, opiniões religiosas, opiniões diversas, totalmente diferentes da nossa,
e ainda assim abraçá-las, falar assim, gente, ainda assim, eu te amo, né? Porque o Espírito que está em nós nos ensina a amá-lo dessa forma. E a gente quer caminhar com você com pensamentos diferentes, mas demonstrando a nossa fé. Sim. É difícil. Nossa, eu nunca tinha pensado desse jeito. E se a gente for ver, a maioria, né, do que é considerado evangélico no Brasil é rápido em irar-se. Então ninguém é parecido mesmo com Jesus. Porque ele é aquele que é tardio em irar-se. Ele demora muito. Muito. Gente, já faz, sei lá, 2020 anos, mais ou menos aí, que Jesus andou na Terra. E ele ainda não veio com juízo. Ele tá demorando. Ele é paciente porque ele tem misericórdia. E por que a gente não tem? Né? Por que é tão difícil pra gente assim ser misericordioso, ser paciente? Porque a gente não tem a maturidade dele, né? Sim. E a gente tem que exercitar isso, né? E falar isso, ei, uns aos outros. Você precisa ser mais paciente. Você precisa ser mais tolerante com isso, né? Então, isso que eu amo do corpo. Porque a gente tá aí pra isso. A gente tá pra se ajudar. E tem coisa que eu não vou ser, mas que o Zaquinha vai ser muito bom naquilo. Mas que eu vou ser péssima. E que o Gustavo vai ser bom também. Exatamente. E aí, um dia eles vão ter que chegar, Júlia, você precisa melhorar nisso aí? Ó, a gente faz assim, assim, assim. Tenta pensar desse jeito, medita em tal versículo, coloque seu coração em tal lugar. E aí, a gente vai crescendo juntos e vice-versa, sabe? E por isso que eu acho incrível isso. Porque é impossível a gente ser bom em tudo. E é impossível a gente achar que a gente vai ser bom em tudo. Mas por isso que é muito bom o corpo. Porque a gente tá num lugar que a gente pode crescer. A gente só não pode abandonar o corpo, senão aí já era. Aí vira graveto que vai morrer, né? Da árvore, desenxertado. O braço, o dedo não funciona fora do corpo, né? Não funciona, não tem jeito, vai apodrecer. E virar pó de novo, né? Literalmente. Então é muito interessante a gente pensar nisso, nesse sentido também, né? De que, tipo, a gente precisa sondar mesmo o que a gente é, para reconhecer também o que a gente não tá legal e aprender a ouvir dos nossos irmãos e criar esse ambiente da gente conseguir falar uns pros outros o que a gente precisa melhorar, né? Acho que isso é maravilhoso, assim, o ápice. Quero muito. Isso é legal que você falou. Quando você tem isso, poxa, é crescimento, você vê coisas acontecendo assim, surpreendente. Sim. E aí também a gente vê, né, o desafio de ter um coração disposto a ouvir e obedecer a Cristo. Porque se a gente tem um coração disposto a ouvir e obedecer a Cristo, mesmo que na hora a gente não entenda muito bem o nosso irmão, daqui a pouquinho a gente entende. Porque Cristo fala no nosso coração. E aí ele move o nosso coração a ouvir e obedecer a ele, né? Então, quando a gente não permanece com o coração orgulhoso, tudo fica mais difícil na vida. Nada fica mais fácil ser orgulhoso, nada. E isso a gente pode ter também. Tudo bem, acontece de a gente estar orgulhoso em relação a algumas coisas. Mas a gente tem que pedir, né? Deus, me ajuda a não ser orgulhoso nisso. Me ajuda a abrir o meu coração para que meu irmão me ajude a crescer. E a gente possa crescer cada vez mais juntos, né? Acho que esse é o ponto. Não é ser perfeito, porque ninguém vai. Mas é ser paciente uns com os outros e aprender a exortar em amor, né? Que é só aconselhar e estar junto, caminhando. Vários desafios. Nossa, viajei, gente, mas ligou isso na minha cabeça agora com um sentido tão pleno que eu fiquei, nossa. Exortar em amor, eita coisa difícil, hein? Não, isso é difícil. É um desafio, mas a gente só aprende errando também, né? Então, temos que ir tentando até a gente conseguir, né? Mas o legal de ser o corpo de Cristo, né, e ter essa mentalidade, porque é o Espírito que inspirou a palavra escrita para que chegasse na gente, que é o da gente já chegar nessa, se a gente ler a Bíblia, né, e chegar nessa condição de andar em corpo de Cristo, já indo sem defesa, né, sem as defesas que o ser humano coloca uns contra os outros, que eu quero dizer, a gente, no convívio social, por conta de muitos problemas que a gente tem com outras pessoas, a gente já vai com a guarda alta, sabe? De, daí que gera o orgulho, gera todas essas coisas. E no corpo de Cristo não tem que ter espaço para isso pelo Espírito. Né?
Tem o contrário, qual que você falou, tem que ter a bondade, tem que ter o amor, tem que ter a paciência, tem que ter o serviço. Se a gente chegar no corpo de Cristo já com essas guardas mais baixas e sabendo que o outro também vai ter as guardas baixas, aí o corpo de Cristo é imbatível, né? Porque um vai ajudar o outro, um vai compensar o outro. Aí a gente vai viver o Atos 2:42 lá, que foi pregado várias vezes, né? A gente vai viver na plenitude. O grande problema é que a gente chega com outras experiências, com outras expectativas e acaba não vivenciando isso. Outra coisa que me levou a pensar é que, conhecendo que isso é parte da necessidade do corpo, o corpo como manifestação da cabeça que é Cristo, manifestar esses atributos de quem é Deus, né? Eu estava pensando sobre isso quando você estava falando, porque a gente, em outros estudos, a gente falou que a gente estava aprendendo os atributos de Deus para orar melhor. A onisciência, a onipotência, isso ensina a gente a orar melhor, porque a gente sabe que Deus consegue fazer todas as coisas, ele é sábio para fazer todas as coisas. Agora, esses atributos, como bondade, como paciência, são atributos que a gente deve imitar.